Em um mundo onde tantos títulos brilham, onde há cargos, medalhas, condecorações, status e honrarias, existe um chamado que permanece em silêncio, mas ecoa no céu. Um chamado que não é anunciado com fanfarra, mas com lágrimas. Um título que não aparece em diplomas, mas que é escrito com sangue, suor e fé. Esse chamado tem um nome: ser mãe. Quando Deus escolhe uma mulher para gerar vida, Ele não está apenas criando uma história biológica. Ele está escrevendo um plano eterno. A maternidade, aos olhos do mundo, pode parecer natural, mas, aos olhos do Altíssimo, ela é espiritual. É uma missão, é um altar, é uma entrega. E é por isso que muitas mães não entendem a força que possuem até o dia em que precisam segurar o mundo com uma mão e um filho com a outra. Há mães que nunca foram celebradas, nunca ganharam flores, nunca ouviram um obrigado. Mães que dormem chorando e acordam sorrindo, só para não deixar que os filhos percebam a dor. Mães que se ajoelham no escuro e oram com palavras que ninguém escuta, mas que os céus registram. Mães que viram leões para defender os seus, mas que se escondem quando estão fracas, com medo de parecerem humanas demais. Essas mães não são invisíveis para Deus. Cada lágrima que cai no travesseiro é colhida como semente. Cada oração, feita em silêncio, é transformada em milagre. Cada renúncia escondida será exaltada no tempo certo, porque o céu honra aquilo que o mundo esquece, e Deus vê aquilo que os outros ignoram. Quando uma mulher se torna mãe, ela não apenas gera um filho, ela renasce com ele. A antiga versão dela morre ali, no momento em que houve o primeiro choro, e uma nova versão, mais forte, mais instintiva, mais guerreira, começa a viver. A partir daí, ela não pensa mais por si, pensa pelos dois. Não sonha mais só com o que deseja. Sonha com o que o filho precisa. Ela se torna templo de proteção, abrigo de alma, guardiã da fé da família. E não importa se ela foi mãe com alegria ou entre lágrimas, se foi planejado ou inesperado. Toda mãe que abraça o seu chamado com amor se torna aliada direta do plano de Deus. Porque o Criador não erra ao confiar um filho à mulher que, mesmo sem saber como, aprende a ser tudo: enfermeira, professora, cozinheira, intercessora, conselheira e amiga. Talvez você que escuta isso agora seja uma dessas mães que não se sentem suficientes, que acham que falharam, que choram por não terem feito mais, por terem gritado demais, por não terem dado tudo o que queriam. Mas escute com o coração. Deus não te escolheu porque você seria perfeita. Ele te escolheu porque você seria presente. E isso vale mais do que qualquer ideal inalcançável. Mãe é aquela que permanece quando todos desistem, que perdoa mesmo sem desculpas, que ama mesmo quando não é compreendida. Mãe é reflexo da graça. Ama o imperfeito com a força do eterno. Por isso, não existe maternidade sem sacrifício. E por isso também, não existe maternidade sem santidade. Porque toda mãe que se entrega está mais perto do coração de Cristo do que imagina. Ela pode não usar coroa, pode não ter seguidores, pode não ser lembrada pelo mundo. Mas, aos olhos de Deus, ela é rainha. Há sons que são ignorados pelo mundo, mas que atravessam dimensões e rasgam o silêncio do céu. Um desses sons é a oração de uma mãe. Ela não precisa ser alta, não precisa ser perfeita, não precisa seguir fórmulas. Basta que venha de um coração entregue. Porque quando uma mãe dobra os joelhos e fala com Deus, o céu escuta com reverência. A oração de mãe não é teológica, é visceral. Ela não repete versículos decorados. Ela chora, ela sussurra. Às vezes, ela só respira entre lágrimas. Mas mesmo o silêncio de uma mãe é compreendido por Deus como intercessão pura.
Porque uma mãe não ora por ego. Ela ora por amor. E o amor é a linguagem oficial do céu. É por isso que tantas mães, mesmo sem saber, já impediram tragédias, já curaram doenças, já impediram depressões, quedas, perdas. Tudo com palavras que o mundo não ouviu, mas que o Senhor anotou. Quando uma mãe ora, os anjos são comissionados, as trevas recuam e a esperança floresce no invisível. Existem filhos vivos hoje porque uma mãe orou. Existem lares restaurados porque uma mãe orou. Existem vícios quebrados, portas abertas, caminhos endireitados, tudo porque uma mãe se recusou a desistir. Ela pode ter sido desacreditada por todos, mas foi ouvida por aquele que nunca despreza um coração contrito. A oração de mãe não tem prazo de validade. Ela continua ecoando mesmo anos depois da partida. Ela ultrapassa gerações. Filhos, netos, bisnetos ainda colhem frutos de palavras lançadas por uma mulher que talvez ninguém conheceu, mas que o céu chama de guerreira. Mães oram de formas diferentes. Algumas fazem novenas. Outras oram no silêncio do tanque, no banco, do ônibus, na beira da cama de um filho doente. Algumas se ajoelham com a Bíblia aberta. Outras apenas suspiram um Senhor, cuida dele. E Deus entende. Porque mais do que a forma, ele vê a dor e o amor contidos na oração. Tem mães que oram com medo, mas oram mesmo assim. Tem mães que oram feridas e transformam a dor em clamor. Tem mães que oram em desespero e encontram força na fé. Tem mães que oram por filhos que nem sabem disso. Tem mães que oram por filhos que se perderam, mas que ainda serão alcançados, porque nenhuma oração sincera se perde. Há mães que carregam a alma em pedaços, que sentem que perderam seus filhos para o mundo, mas mesmo para essas, Deus diz: ainda que ele se desvie, minha promessa não se apagou. Porque a oração de uma mãe é uma semente eterna. Mesmo que demore a florescer, ela não morre, porque foi plantada com amor. E para quem perdeu a mãe, ouve isso com dor. No peito, saiba, se sua mãe orava por você, essas orações ainda estão vivas diante do trono de Deus. Mesmo que ela já tenha partido, o céu ainda ouve o eco da sua fé. Ela talvez não esteja mais ao seu lado, mas está com Deus, intercedendo por você num lugar onde não há mais cansaço, só glória. A oração de uma mãe não é apenas uma súplica, é uma aliança, uma ponte entre o que é e o que pode ser. Um clamor que move montanhas, que silencia o inferno, que abre os céus. Por isso, neste Dia das Mães, se você ainda tem a sua, abrace-a. Peça oração. Valorize sua intercessão. Porque ter uma mãe que ora é um escudo contra os dias maus. E se você é mãe, nunca pare de orar. Mesmo que pareça que nada muda, continue. Porque cada palavra dita com fé está sendo recolhida, protegida e transformada por um Deus que honra cada lágrima tua. Se alguém perguntasse qual é a forma mais pura, mais intensa e mais incondicional de amor neste mundo, muitos poderiam se confundir. Mas quem já foi amado por uma verdadeira mãe, ou quem já precisou ser mãe mesmo nas dificuldades, entenderia que o amor materno é o reflexo mais próximo que existe do próprio amor de Deus. O amor de mãe não depende de mérito. Ele não é conquistado. Ele simplesmente existe. Ele começa antes mesmo de o filho nascer. Começa quando ela sente os primeiros enjoos, quando ouve o primeiro batimento, quando vê um teste positivo e tudo muda, para sempre. A partir dali, ela já ama alguém que ainda não conhece, que ainda não sorriu, que ainda não falou nada. Porque a mãe não ama o que o filho faz. Ela ama o que ele é. É um amor que precede tudo. Assim como Deus. É por isso que, mesmo quando o filho erra,
ela ainda ama. Mesmo quando o filho parte, ela ainda ora. Mesmo quando ele fere, ela ainda o chama de filho. Quantas vezes ela se anulou? Quantas vezes deixou de dormir, de comer, de viver por ela, para viver por ele? Esse amor pode parecer humano, mas tem uma raiz divina, porque Deus colocou na alma de uma mãe o instinto sagrado de proteger o que criou. Há mães que cuidam de filhos com deficiência, com doenças, com deficiências emocionais, com vícios. Mães que não desistiram, mesmo quando os médicos disseram não tem mais o que fazer. Mães que sentam ao lado da cama de hospital e seguram mãos geladas por horas. Mães que aprendem a amar no luto, na espera, na saudade. E há outras que criam filhos sozinhas, abandonadas por parceiros, esquecidas pela família, sobrecarregadas pela vida, mas que continuam firmes, que sorriem para o filho mesmo com os olhos inchados de tanto chorar, que dizem, vai ficar tudo bem, mesmo quando o mundo está desabando por dentro. Esse amor não é natural, é sobrenatural. É o amor que Jesus via em sua própria mãe, Maria. Um amor que não exigia aplauso, que não pedia recompensa, que não precisava ser notado. Era a presença. Silenciosa, firme, constante. O amor de mãe não some. Ele fica mesmo quando o filho cresce. Mesmo quando sai de casa. Mesmo quando esquece o caminho de volta. Porque no coração de uma mãe sempre haverá um lugar onde o filho cabe. Sempre. Quantas vezes uma mãe perdoou algo que ninguém mais perdoaria? Quantas vezes ela defendeu um filho que o mundo já tinha condenado? Quantas vezes ela enxergou beleza onde os outros só viam defeitos? Esse amor é a prova de que o céu ainda toca a terra. É por isso que, quando uma mãe abraça, algo dentro do filho volta a respirar. É por isso que, quando uma mãe diz, eu estou aqui, o medo perde força. É por isso que, quando uma mãe ora, o impossível começa a ceder. Mãe é a memória viva do amor de Deus na infância. É a voz que diz, vai passar, quando tudo parece desabar. É o colo que nunca fecha, mesmo depois de tantos tombos. É a presença que cura, mesmo sem remédio. E mesmo quando a mãe já não está mais fisicamente, o amor permanece. Em gestos, em lembranças, em cheiros, em conselhos que vêm à mente quando mais precisamos. Porque mãe não é só carne. Mãe é memória afetiva, é presença eterna. E se você nunca teve esse amor, se sua história com sua mãe foi marcada por dor, distância ou ausência, saiba. O amor de Deus pode restaurar todas as feridas. Ele pode colocar mulheres de fé ao seu redor. Pode te dar a chance de ser o que você não recebeu. Pode curar tudo o que ficou preso lá atrás. Neste Dia das Mães, entenda, você não precisa de uma data para agradecer esse amor, mas precisa de um momento para reconhecer que ele te moldou e que ele ainda te protege, mesmo que de longe, mesmo em oração, mesmo em memória. Porque o amor de mãe é a primeira Bíblia que um filho lê. É o primeiro reflexo do cuidado de Deus. É a primeira certeza de que nunca estamos sozinhos. Nem toda mãe é celebrada no segundo domingo de maio. Nem toda mãe recebe flores, bilhetes ou abraços calorosos. Há mães que passam esse dia em silêncio, sozinhas, com um nó na garganta e um vazio no peito. Porque nem todos os filhos são gratos, nem todos os pais presentes, nem todas as histórias felizes. Mas neste momento, esse vídeo é para elas. As mães esquecidas. As mães que ninguém enxerga, mas que Deus nunca deixou de ver. Ela acorda cedo, antes do sol, faz o café, arruma o uniforme, lava a louça, veste o sorriso, vai trabalhar, volta, cansada, limpa, cozinha, resolve tudo. E ninguém percebe que, por dentro, ela está exausta.
que há anos ela vive no modo sobrevivência, que carrega o lar inteiro nas costas, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, mas ela não desiste, porque uma mãe, mesmo ferida, continua andando. Existem mães que criam seus filhos sozinhas, não por escolha, mas por abandono. Elas não tiveram ajuda, não tiveram rede de apoio, não tiveram com quem dividir o peso. Foram mães e pais ao mesmo tempo. Ensinaram valores, deram broncas, fizeram aniversário virar milagre com poucos reais na mão. E quando adoeciam, ainda assim cuidavam de todos. E há aquelas que foram mães jovens demais, que ouviram críticas em vez de apoio, que tiveram que abandonar sonhos para segurar uma vida frágil nos braços. Mães que foram julgadas, desprezadas, mas que amadureceram na marra. E hoje carregam no olhar uma força que poucos entendem, porque foram moldadas no fogo da luta. Mas existem também outras mães, as que perderam seus filhos, as que enterraram seus sonhos junto com um caixão, as que guardam roupinhas em gavetas que nunca mais foram abertas, as que se perguntam onde erraram, as que oraram, jejuaram, clamaram e, mesmo assim, enfrentaram o luto. Para essas mães, o Dia das Mães é uma data ferida, uma memória que sangra em silêncio. Ninguém vê, ninguém entende, mas Deus entende. Porque o coração dele também já chorou por um filho crucificado. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é perda, e é por isso que ele se aproxima de mães que já não têm forças para gritar. Ele se senta ao lado, ele sussurra: "Eu estou aqui, e eu sei como você se sente. Talvez você seja uma mãe que fez de tudo, e ainda assim seu filho se afastou. Talvez ele tenha te virado as costas, ou te ferido com palavras que ainda doem. E agora você se pergunta se falhou. Mas hoje, o céu quer te dizer: você não falhou. Você semeou. Você plantou amor, oração, presença. Pode ter parecido pouco, mas aos olhos de Deus foi tudo. Mesmo quando o mundo esquece, o céu lembra. Mesmo quando os filhos se calam, Deus fala. Mesmo quando ninguém te agradece, Deus te honra. Porque toda lágrima sua está em um odre celestial. Toda oração sua está em um livro eterno. E toda dor sua será revertida em consolo. No tempo certo. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Agar, a mãe que foi expulsa, esquecida no deserto com o filho, sem água, sem rumo, sem ninguém. Mas foi ali, no silêncio e na poeira, que Deus apareceu e disse: "Eu ouvi o clamor do menino. Eu vi você." Essa palavra é para todas as mães Agars que nos ouvem hoje. As que estão no deserto da rejeição, da solidão, da falta de reconhecimento. Deus ainda te vê. Deus ainda te ouve. Deus ainda te sustenta. Neste Dia das Mães, talvez não venha presente, talvez não venha abraço, talvez ninguém te diga obrigado. Mas receba isso agora. Filha, eu te honro. Eu vi tudo. Eu estive em cada quarto escuro, em cada oração em prantos, em cada noite em claro. Você não passou despercebida. Você é minha filha. E eu me orgulho de você. Mães esquecidas pelos homens são lembradas com honra por Deus. E quando Deus honra, ninguém pode apagar. Ser mãe é muitas vezes amar sem retorno, amar sem garantias, amar sem aplausos. É dar-se por inteiro sem saber se o que está sendo plantado será reconhecido um dia. E ainda assim, fazer com fé, fazer com amor, fazer porque acredita. Mesmo quando tudo parece dizer que não vale mais a pena. Há mães que passam anos segurando os lares nas mãos, alimentando filhos, cuidando da casa, organizando a rotina, sustentando a fé. E ainda assim, ouvem reclamações, desprezo, silêncio. São mães que deram a alma,
e receberam indiferença, que esperavam um obrigado, e ouviram uma porta sendo batida, que sonhavam com união, e enfrentaram o afastamento, e mesmo assim não desistiram, porque o amor de mãe não é condicional. Ele não exige retorno. Ele se entrega porque é da sua natureza se doar. E isso não é fraqueza. Isso é poder. Porque quem ama mesmo sem retorno, ama como Deus ama. Ama com maturidade. Ama com sacrifício. Quantas vezes essa mãe esperou um simples reconhecimento no Dia das Mães e não veio? Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum eu te amo. O coração se aperta, o peito pesa e a vontade é de desaparecer. Mas ao invés disso, ela se levanta e faz o café da manhã, como em todos os dias. Porque ser mãe é colocar o amor acima da dor. Ela ora por filhos que nem respondem às mensagens. Ela chora em silêncio, para que os outros não se sintam culpados. Ela segura a mágoa e transforma em intercessão. E isso, aos olhos do céu, é uma das maiores formas de santidade. Porque ninguém ama como quem ama sem ser amado. E ninguém entende mais o amor de Deus do que uma mãe que aprendeu a esperar, sem exigir. Essa espera não é passiva, não é resignação, é fé. Fé de que um dia aquele filho vai entender. Fé de que um dia aquela filha vai voltar. Fé de que nenhuma semente regada com oração e amor verdadeiro será em vão. Deus vê essa entrega. Deus vê quando você se cala para evitar brigas. Deus vê quando você dá prioridade ao bem-estar dos filhos, mesmo quando tudo dentro de você está desabando. Deus vê quando você quer gritar, mas prefere abençoar. Isso é maternidade real. Isso é cruz, e toda cruz carregada com amor. Um dia será coroa. Jesus, na cruz, olhou para Maria. Ela estava ali, mesmo no pior momento, mesmo vendo seu filho ser rejeitado, espancado, humilhado, mesmo sem entender tudo, ela permaneceu. Isso é ser mãe, permanecer, mesmo quando dói, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando tudo em volta desaba. Talvez hoje você esteja cansada. Talvez seu coração esteja endurecendo aos poucos, porque amar sem resposta dói. Talvez você esteja começando a acreditar que fracassou, que não foi suficiente. Mas escute, você não foi chamada para ser perfeita. Foi chamada para amar. E o seu amor está transformando mais do que você imagina. O silêncio do seu filho não é o fim da história. A indiferença da sua filha não define sua missão. O vazio no seu peito não é definitivo. Deus está vendo. Deus está agindo. Deus vai restaurar. Porque nenhuma mãe que ama com sinceridade permanece sem resposta. A resposta virá. Talvez não no tempo que você espera. Talvez não da forma que você idealizou. Mas virá. Porque Deus é fiel para honrar todo o amor que nasce do coração dele. E quando aquele filho voltar, ele vai te olhar nos olhos e entender. Vai entender que você foi mais que mãe. Você foi abrigo. Vai entender que você amou quando ninguém mais o fez. Vai entender que você foi presença, mesmo quando ele achava que não precisava. Neste Dia das Mães, se você está amando em silêncio, esperando em oração, lutando contra a ingratidão, saiba, o céu inteiro está de pé por você, e o amor que você plantou com lágrimas, um dia será colhido com honra, porque amor de mãe não volta vazio. Ele volta em forma de cura, em forma de reconciliação, em forma de restauração e, acima de tudo, em forma de paz no coração. Uma paz que só Deus pode dar e que só as mães conseguem manter viva, mesmo quando tudo parece ter morrido. Nem todas as mães passaram por uma gestação. Nem todas carregaram uma criança no ventre, mas muitas
carregaram uma vida inteira dentro do coração. São aquelas que a sociedade nem sempre reconhece como mães, mas que o céu honra com o mesmo valor, as mães que amam sem ter gerado. Essas mães são avós que criaram netos como filhos. São tias que se tornaram protetoras. São madrastas que escolheram amar como se fosse do sangue. São mães adotivas que enxergaram em uma criança desconhecida o reflexo da sua própria alma. São mulheres que Deus levantou com uma missão: cuidar do que não era delas, como se fosse. Talvez nenhuma dessas histórias esteja em livros de medicina ou em atas de registro civil, mas todas elas estão escritas no livro da vida. Porque no céu, maternidade não é apenas biologia, é compaixão, é presença, é entrega, é amor que se dispõe, sem pedir garantias, sem exigir reconhecimento, sem esperar retorno. Quantas vezes essas mães ouviram: mas ela nem é sua mãe de verdade? Quantas vezes foram colocadas de lado em datas comemorativas? Quantas vezes foram esquecidas nas homenagens, como se amar sem gerar fosse um amor menor? Mas o que o mundo ignora, o céu exalta, porque só ama de verdade quem escolhe amar. E elas escolheram. Escolheram ficar. Escolheram cuidar. Escolheram não abandonar. Mães adotivas enfrentam olhares desconfiados, processos burocráticos, julgamentos sociais. Mas dentro delas existe algo maior. A certeza de que o vínculo que o amor constrói é mais forte do que qualquer genética. Quando uma mãe adotiva olha nos olhos de seu filho, não há DNA que fale mais alto que aquele instante. Porque ali existe identidade. Ali existe pacto. Ali existe uma aliança silenciosa entre duas almas que se encontraram porque Deus assim quis. Há também as mães do coração, aquelas que acolhem crianças abandonadas, que dedicam a vida a abrigos, creches, comunidades, que colocam o colo à disposição de quem nunca teve um. Essas mães talvez não tenham fotografias de ultrassom, nem relatos de parto, mas têm histórias de transformação, de cura, de reconstrução. São anjos disfarçados de mulheres, que vivem para lembrar ao mundo que ninguém nasce órfão do amor de Deus. E há ainda as mulheres que não puderam ser mães, mas que geram vida com as palavras, com o cuidado, com a intercessão. Elas não têm filhos, mas têm espiritualidade de mãe. Elas geram ministérios. Acolhem adolescentes, orientam famílias, consolam crianças. São mães da fé, mães da alma, mães do espírito. O coração materno não está limitado à experiência física da maternidade. Ele é um dom espiritual. E esse dom, quando bem usado, transforma destinos, corrige histórias, resgata identidades, faz nascer o que o mundo disse que estava morto. Jesus foi amado por sua mãe, Maria, mas também foi cuidado por outras mulheres durante sua caminhada. E na cruz, entregou Maria aos cuidados de João, não por formalidade, mas para mostrar que família é mais que sangue. É missão, é entrega, é fidelidade. Neste Dia das Mães, que possamos lembrar dessas mulheres esquecidas nas homenagens. As que escolheram ser mães. As que aceitaram um filho que o mundo rejeitou. As que criaram, educaram, sustentaram, mesmo sem ter obrigação legal. Porque nenhuma mãe que ama como Deus ama ficará sem sua recompensa. E se você é esse filho que foi acolhido, valorize, honre. Não importa como foi seu nascimento, importa quem ficou, quem te segurou quando você caiu, quem orou quando ninguém mais acreditava, quem esteve presente quando até sua própria história parecia te abandonar. A maternidade que escolhe amar é ainda mais divina, porque se aproxima do próprio gesto de Deus. Ele nos adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:5.
Se o próprio Criador nos acolheu sem nos gerar, quem somos nós para ignorar o poder desse amor? Mãe é quem não foge quando dá trabalho. Mãe é quem fica mesmo quando não é reconhecida. Mãe é quem ama com verdade, e não com título. A morte de uma mãe é um tipo de silêncio que não tem nome. É como se o mundo perdesse a sua tradução mais íntima. É como se o chão permanecesse firme, mas não suportasse mais o peso da ausência. Quando uma mãe parte, algo dentro do filho se desorganiza, porque a referência de cuidado, de amor incondicional, de porto seguro, se torna memória. E ainda assim, ela não some, porque mãe, mesmo ausente, permanece em tudo. Ela está nas expressões que o filho repete sem perceber. Está nas receitas que viram lembrança de domingo, nos conselhos que voltam como sussurros na mente, no cheiro da roupa guardada, no jeito de dobrar as toalhas, na forma de arrumar a cama, na mania de proteger os que ama. Ela partiu. Mas não foi embora. Ela apenas mudou de lugar. Agora vive no invisível. Habita o silêncio que consola, a lágrima que desaba, a oração que se fortalece. Para quem perdeu a mãe, o Dia das Mães pode ser um lembrete duro. Enquanto outros comemoram, há quem se recolhe. Enquanto há abraços sendo dados, há quartos onde a saudade grita. Mas mesmo no luto, há algo que precisa ser dito. O amor dela não morreu. Ele está guardado em você. Porque tudo o que foi plantado com verdade continua vivo. A fé que ela deixou, o carinho que ela ensinou, a firmeza no olhar, a oração que te cobriu por tantos anos, tudo isso ainda pulsa dentro de você. Se ela orava, creia. As orações que ela fez ainda estão diante de Deus. Elas não expiraram. Estão vivas, como se ela ainda dissesse: cuida do meu filho, Senhor. Dá forças à minha filha. Protege minha casa. As mães que oravam continuam intercedendo, agora com uma voz mais próxima do trono. Agora sem dor. Agora com plenitude. A dor da saudade pode te visitar nos dias comuns, mas neste dia ela se veste de festa sem a presença da homenageada, e isso dói. Mas também pode curar. Permita-se lembrar com gratidão. Permita-se chorar sem culpa. Permita-se rir das lembranças boas, porque tudo isso é a prova de que ela foi, e continua sendo, essencial. Deus é o único capaz de consolar o órfão como pai, mas também é o único que pode manter viva a presença de uma mãe que partiu. Através da fé, Ele cuida. Ele preenche os espaços. Ele transforma luto em legado. E um dia, Ele fará com que os braços que hoje você sente falta te acolham de novo, porque no céu os reencontros são certos. E nenhuma lágrima de saudade será desperdiçada. Toda dor será enxugada. Toda ausência será curada. Toda memória será transformada em glória. Se sua mãe está no céu, ela não te esqueceu. Ela vê o que você passa. Ela se orgulha do que você se tornou. E, principalmente, ela ainda torce por você. Elas passam despercebidas em muitos momentos. Nem sempre são ouvidas. Quase nunca são compreendidas por completo. Mães carregam nas costas histórias que jamais contaram. Guardam no peito dores que jamais dividiram. E mesmo assim, continuam. Continuam com as tarefas. Continuam com os cuidados. Continuam com as orações. Mesmo cansadas, continuam. Mesmo feridas, continuam. Porque ser mãe é resistir quando tudo convida a desistir. Há quem olhe para uma mãe e só veja rotina. Veja alguém comum. Mas o céu enxerga diferente. O céu vê guerreiras, vê intercessoras, vê mulheres com autoridade espiritual sobre a vida de seus filhos. O céu não mede o valor de uma mãe pela sua produtividade.
O céu mede pela sua entrega, e toda entrega feita por amor será recompensada. Talvez não pelos filhos, talvez não nesta vida, mas com certeza por Deus. A mãe que orou sozinha e foi ignorada. A mãe que sustentou o lar e foi esquecida. A mãe que defendeu o filho e foi criticada. A mãe que amou sem nunca receber um obrigado. Essa mãe está no centro da atenção de Deus. O Senhor conhece suas batalhas. Sabe quantas vezes você se calou para manter a paz. Sabe quantas noites você perdeu o sono por alguém que sequer notou. Sabe das vezes em que você quis sumir, mas ficou. Das vezes que quis chorar, mas sorriu. Das vezes que quis desistir, mas respirou fundo e continuou. Deus conhece você, mãe. Não a imagem que os outros têm. Não o estereótipo que os filhos projetam. Mas você, inteira, real, fragilizada, firme, quebrada e, ao mesmo tempo, inteira. Por causa dos outros. E por isso, ele preparou recompensas invisíveis. Recompensas que não cabem em palavras. Recompensas que não podem ser compradas. Recompensas que vão além de presentes ou homenagens. A recompensa da paz interior. De ver um filho se tornando um homem honesto. De ver uma filha vencendo com os valores que você plantou. De ver a oração sendo respondida anos depois. E entender que nunca foi em vão. Mas há também recompensas eternas. Porque o que uma mãe constrói no coração de um filho atravessa o tempo. A fé que ela planta, a graça que ela distribui, a proteção que ela invoca. Tudo isso é contabilizado no céu. E o dia vai chegar. O dia em que você, mãe, vai ouvir diretamente da boca do Senhor: Filha, eu vi tudo. Eu me lembrei de cada gesto, de cada noite acordada, de cada joelho dobrado, de cada abraço que curou, de cada silêncio que protegeu. Entra no meu descanso. A tua missão foi cumprida. Esse será o dia da maior homenagem que uma mãe pode receber, porque não virá de filhos distraídos, mas do Deus que nunca se esqueceu. E nesse Dia das Mães, talvez você não receba tudo o que gostaria. Talvez não haja festa, nem café da manhã na cama. Talvez o celular fique em silêncio. Mas ouça com o coração. O céu está celebrando você. Hoje, os anjos sabem o seu nome. O Espírito Santo conhece o seu cansaço. E Deus Pai sussurra no seu ouvido: Você é a minha filha, e eu tenho orgulho de quem você é. A você, que ama com verdade, que insiste com fé, que luta com esperança, que chora e continua, que perde, mas não desiste. A você, que é mãe, feliz Dia das Mães. Que o céu te recompense em vida e na eternidade.